está sempre ao nosso dispor, digamos assim. Nós podemos pecar com muita facilidade. Então, a aula de hoje não é um culto, mas a palavra ela é penetrante. Então, ela pode no meio de uma instrução como essa, cortar nossa alma ali e fazer a gente mudar o comportamento. Amém? Então, que a palavra possa ministrar a cada coração aqui em nome de Jesus. E aqueles irmãos que estão acompanhando pela internet também sejam ministrados em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado por mais um dia na terra dos viventes. Obrigado pela condição de saúde relativa para podermos nos locomover e chegar a esse santuário aqui para adorar, para bendizer o teu nome, para aprendermos da tua palavra. Eu quero te clamar, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra por si só faça efeito em nossos corações. Somos dependentes, Senhor, dessa limpeza, a limpeza da nossa alma pela tua palavra, que é a água que limpa. Então nos aperfeiçoa como igreja, como indivíduos, como filhos de Deus. Habilita cada um a entender a tua palavra e dela se beneficiar para aperfeiçoamento. Em nome do Senhor Jesus clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, queridos. Vamos lá? Muito bem, lição 3. O pecado e o livre-arbítrio. Eu queria realmente que você valorizasse essas ministrações, queridos. Não pelo fato do pastor estar fazendo para vocês, mas porque nós precisamos entender o pecado. Nós precisamos entender, queridos, o que é algo que nós convivemos. Todos nós convivemos com natureza humana caída, todos nós, sem exceção. O único que passou nessa terra sem pecar jamais foi Jesus. Fora Jesus, todos os demais, anjos e homens, erram. Não é isso que nós temos aprendido? E nós vamos continuar lidando com o pecado até o dia da glorificação. Cada vez menos, mas o pecado ainda continuará por perto. Porque ele está na nossa natureza. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu comecei a primeira aula falando do pecado dos anjos. A segunda aula foi o pecado de Adão e Eva. E de Adão e Eva deriva toda a humanidade, somos nós. Hoje nós vamos falar daquilo que pertence a nós, infelizmente. Uma herança maldita do pecado. Por que por mais que sejamos piedosos e queiramos fazer a vontade de Deus, ainda erramos? Por que ainda a nossa carne nos inclina para o lado errado? Por que pensamentos maus vêm à cabeça? Não é? Pensamentos que não são de Deus vêm à cabeça. Uma coisa quase incontrolável. Nós temos que entender isso. Então nós vamos falar sobre essa natureza herdada. Nós herdamos uma natureza caída. E ela é revertida em Cristo Jesus. Amém? Então vamos começar João 2:25. Eu achei esse texto fantástico, porque o próprio Senhor conhece a nossa natureza. É um texto que passa desapercebido da maioria das leituras, mas tem uma informação importante. Se você não estiver conseguindo ver direito aqui na projeção, leia pela ministração no papel. Nós já compramos essa semana, já chegou o novo projetor. Amém? Só falta instalar, mas está na caixinha já bonitinho para instalar aí. Então, se Deus quiser, nessa nova semana que vai entrar, vocês já terão uma projeção melhor. Então vamos lá, na limitação desse aqui mesmo, João 2:25. Diz assim, leia, participar você pode ir lendo. Amém? As participações hoje se restringem à leitura. Vamos lá? E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Está falando do Senhor Jesus. Ele sabe o que é a natureza do homem, a natureza humana. Do que o homem é feito, qual é a constituição dele, como ele funciona, o ser humano. Amém? E é sobre natureza humana que nós vamos falar hoje. Avança aí para mim, primeiro texto, na abertura aí da introdução.
Só para recapitular, como vimos na lição anterior, o mal do pecado entrou no mundo dos homens através da transgressão do casal Adão e Eva. Nós estudamos isso na semana passada. No entanto, especificamente, é Adão o responsabilizado pela tragédia da rebelião, que imporá sobre toda a descendência humana a maldição do pecado intrínseco na concepção de cada indivíduo. Já nascemos com isso. A natureza humana caída em Adão sofre a carência da glória de Deus, que poderia gozar caso não se encontrasse enferma pelo pecado. Veremos como isso se deu na prática. Então, vamos lá. Essa última frase que eu construí ali tem que ser explicada. O que não é essa carência da glória de Deus? O homem foi feito por Deus perfeito e puro, e tinha contato com Deus. Isso foi rompido no pecado. O pecado fez um afastamento. É essa carência da glória de Deus que nós temos. Todo ser humano não consegue naturalmente ter contato com Deus. Na carne, não. É impossível. Todo ser humano nasce com um vazio enorme no coração, na alma, que só é preenchido com a glória de Deus. Quando nós vamos a Jesus, essa carência é suprida. Mas aquele que não tem Deus, não tem Jesus, não é suprido. A sua alma continua com um buracão enorme. Por isso vocês vão entender por que a maioria das pessoas, mesmo boas, né, sua família, seus parentes, pais, irmãos, tios, pecam tanto. Por que eles pecam tanto? Por que eles gostam tanto do erro? A pessoa, por exemplo, se entrega à bebida. Por que se entrega à bebida? Qual é a fraqueza dele? Por que se entrega às drogas? O que tem na alma dele que faz ele querer droga? Vazio. Há uma ânsia dentro do ser humano que ele não sabe preencher. Então ele preenche com droga, ele preenche com bebida, ele preenche com um monte de coisa, com adrenalina, com esporte, ele preenche com ideologias, com práticas. A maioria delas, se não a totalidade, é contrária à vontade de Deus. Por que fazem tão mal para si mesmo? Isso é um buraco na alma gigantesco que todo ser humano tem. Quando nós vamos a Jesus, esse buraco é preenchido. Quando não temos Jesus, o buraco está lá, com ânsia cada vez maior de alguma coisa preencher. Essa ausência de Deus na humanidade é fruto do pecado. O pecado é uma doença que passa de pai para filho, é uma herança genética. Já nasce com esse mal. Já sai de fábrica com essa deficiência. Todo mundo entendeu? É isso que eu estou falando aqui, dessa ausência, dessa carência da glória de Deus. Romanos 3:23, vamos ler bem grandão aqui, ó, irmãos, ó. Pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. Carecem, necessitam, sentem anseio. Amém? Todo mundo entendeu? É uma coisa, eu falei, a lição ela não é difícil hoje porque é lugar comum. Estamos falando de coisas que você provavelmente já entendeu, já leu, já foi instruído. Só vou salientar. Amém? Todo ser humano tem carência do contato com Deus. Não tem contato com Deus e sofre por causa disso. Avança aí para mim. A pandemia generalizada da maldade. Eu usei o termo pandemia porque está muito em voga, né? Eu estou tratando o mal do pecado como uma doença endêmica. Então a pandemia é a doença do pecado generalizado. Ao gerar filhos na condição de pecadores, Adão e Eva, já degenerados do estado original, viram o mal no coração de um filho que cometeu fratricídio contra o irmão. Caim matou Abel. Perceba que é logo depois da queda de Adão. Estou falando logo depois, lógico, que eles se tornaram adultos.
É o que a palavra dá a entender. Não temos muito marco cronológico em Gênesis. Mas não eram crianças. Não é? Mas é logo imediatamente a primeira geração de Adão e Eva. Primeira geração de Adão e Eva pós-pecado, já há um assassinato na família. Coisa mais grave que isso, impossível, né, irmão? O que poderia acontecer de pior na primeira família? O que poderia acontecer de pior? Um assassinato é uma coisa muito grave, né? Um irmão matar outro, logo no começo da humanidade. Então, esse é o fratricídio, né? Antes, porém, Deus ainda advertiu Caim para que escolhesse abrir mão ou dar vazão ao mal. Nós estamos tratando aqui da doença, estamos tratando aqui do escape. Deus, ainda que soubesse que Caim tinha o coração doente, conversou com Caim para que ele escolhesse não errar. Livre-arbítrio é escolha. Ninguém pode dizer que peca só porque é doente. Porque tem paixões da carne. Nós pecamos, somos doentes. Mas nós podemos escolher não pecar. A escolha não nos foi tirada. Amém? Seria uma covardia nós nascemos já inclinados para o pecado e não temos escape. E só conseguimos fazer uma coisa, pecar. Percebam nesse primeiro caso da humanidade que ainda que Caim tivesse mal na alma, ele poderia ter escolhido não cometer o erro. Ser colocado diante dele por Deus. Avança aí para mim, vamos ver o texto. Presta atenção, igreja. Isso aqui é a origem do tratamento de Deus com o ser humano. Como Deus tratou o pecado. Como Deus tentou dar uma saída, um escape. Mas deixou o homem escolher. Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Vamos ler em voz alta, depois eu faço comentário, vamos lá? Então lhe disse o Senhor, porque andas irado e porque descaiu o teu semblante. Deus está falando com quem? Caim, porque teve a sua oferta rejeitada e viu a do irmão ser aceita. Isso gerou um sentimento no coração de Caim. Deus está lendo a mente de Caim. Deus conhece a nossa alma, a nossa mente. Sabe os pensamentos maus que passou na cabeça de Caim. E antes que os pensamentos fossem materializados, Deus falou com ele. Verso 7, vamos lá? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Qual era a chance de Caim se dar bem? Tinha chance. O se é uma condicional. Se você quiser, você ainda pode ser aceito. Qual é a outra opção? Se, todavia, procederes mal, porque o mal já está sendo gerado na mente dele, Deus sabia. Eis que o pecado jaz à porta. Você está quase indo para o pecado, cometendo o pecado. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor está falando com um homem pecador, Caim, sem Espírito Santo. Isso tira a isenção de qualquer ser humano, irmãos. Se nós, com o Espírito Santo, nós que fomos selados, tocados pelo Senhor, temos o Espírito Santo na alma, ainda pecamos por livre-arbítrio. Então, estamos numa grande vantagem. E ainda pecamos. Mas Caim não tinha Espírito Santo para ajudá-lo. Mas mesmo assim, Deus colocou diante dele a responsabilidade da escolha. Se você quiser, o bem vai te alcançar. Se você não quiser, o mal vai te alcançar. E escolhe. O que Caim fez com a informação que Deus deu a ele? Ignorou. O sentimento já estava forte, formado na mente dele, e foi lá e matou o irmão. Então, esse primeiro caso da humanidade demonstra claramente que nenhum ser humano
pode chegar no dia do julgamento final e dizer assim: Deus, eu só pequei porque o Senhor colocou esse pecado em mim. Eu só pequei porque o Senhor me fez errado. O Senhor me fez errado. O Senhor me fez com defeito. Por isso eu pequei. Então a culpa é tua, Deus. Nenhum ser humano pode falar isso. Porque Deus deu a cada um a capacidade de escolha. De pensar, vale a pena, não vale a pena, o que eu vou fazer. Todos temos capacidade de escolha. Então, na nossa escolha vem a sentença. Podemos colher bons frutos, podemos colher julgamento, juízo. Amém? Amém? Vocês podem responder, amém? Eu não falei esses carimudos. Vemos aqui claramente a liberdade dada por Deus ao homem de escolher se conter antes de cometer qualquer ato. Isso significa que Caim foi totalmente responsável pelo seu crime, pois havia nele a capacidade de não se entregar ao sentimento maligno que culminou no assassinato de seu irmão Abel. Eu coloquei aqui, depois dessa frase, livre escolha. Livre escolha, livre decisão, livre arbítrio. Isso é tão fundamental na Bíblia. É tão fundamental entender isso. Não é que tem denominações que acham que o homem não tem livre escolha, que não tem livre arbítrio. Como é que pode? Se desde o princípio Deus deixou claro que o homem tem livre escolha. Avança aí para mim. Então, queridos, depois desse assassinato, o primeiro da humanidade, essa natureza inclinada para o mal do homem vai se tornar uma pandemia. Toda aquela geração de seres humanos, onde estava conversando aqui, o pastor Pedro veio aqui ontem no encontro de casais, nós estávamos conversando sobre isso, sobre esse assunto. E aí eu disse para ele e para o pai dele: olha, acredita-se que até o juízo de Deus, o dilúvio, tinham milhões de pessoas sobre a terra. Porque o homem vivia muitos anos e gerava muitos filhos. Então, no mínimo, entre o pecado de Adão e o dilúvio, tem 1000 anos. No mínimo, porque Matusalém tem muito mais do que 1000 anos. Porque Matusalém morreu com 900 e burdoada, 969, não é isso? Só Matusalém, descendente de Adão, tinha quase 1000 anos. Então, entre o pecado de Adão e a vinda do dilúvio, Matusalém morreu antes do dilúvio. Passou mais de 1000 anos. E o homem se reproduzindo sobre a terra. E se reproduzindo sobre a terra. Então, acredita-se os estudiosos cristãos que já tinham milhões de pessoas quando veio o dilúvio. Então, nós estávamos conversando aqui, por que Deus foi tão radical? Não foi radical, irmãos? Já tem aí história, né, da morte de Jesus para cá, 2000 anos. Nós estamos em 2025 da era cristã. E Deus ainda não matou todo mundo. Não trouxe um juízo severo sobre a humanidade. Fica parecendo que Deus teve menos paciência com a primeira humanidade do que com essa. Entendeu o que o pastor falou? Com a primeira, rapidamente, Deus matou todo mundo. Deus literalmente matou todo mundo. Não tem como mudar esse fato. Deus foi menos paciente com a primeira humanidade do que está sendo com essa? Não. Mas nós entendemos que a primeira humanidade se corrompeu mais e mais rápido do que na atualidade. Já está muito ruim hoje o nível de maldade na Terra. Mas imagina uma época em que todos que estavam na Terra pensavam mal o tempo todo. E pensavam e praticavam o mal o tempo todo. Tanto é que Deus só pôde aproveitar 8 seres humanos. 8 no meio de milhares ou milhões. 8. Foi tudo que restou para Deus salvar. Pelo menos uma raiz da humanidade tinha que sobreviver para continuar a história.
Mas por que só 8? Por que Deus não salvou uma centena de pessoas? Não é? Porque só 8 almas. Porque o resto se corrompeu. Vamos ver como é que era o primeiro mundo? Gênesis 4, 23. Vamos ver aqui um exemplo que a Bíblia fala de como é que estava o nível da maldade no primeiro mundo. Esse cidadão aqui, que eu achei uma imagem aqui de computação gráfica de IA, é Lameque. Ele tinha 2 esposas. Gênesis 4, 23. Olha o que esse homem, no normal dele, no dia a dia dele, estava fazendo. Vamos lá? E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me vós, mulheres de Lameque. Ele está ali contando bravata, né? Olha o que eu fiz hoje. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu. Aí podia ser até justo, né? Sei lá, como é que chama? Legítima defesa. Mas perceba que não é isso que ele está fazendo, não. Ele matou um homem naquele dia porque o feriu. E matou mais um, ó. E um rapaz porque me pisou. Pisou no pé dele, ele foi lá e matou o rapaz. Ele tá contando a bravata para as 2 esposas dele, que ele matou 2 seres humanos só naquele dia. Com prazer. Ele está falando com todo prazer. Eu venci, sou mais forte. Ele assassinou 2 pessoas naquele dia. E está contando a bravata dele para as esposas. Isso aí é um exemplo. Um exemplo. Avança aí para mim. Deus viu do céu a humanidade completamente degenerada, com imoralidades e comportamentos malignos desenfreados. Gênesis 6, 5. Vamos lá, lê comigo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Imagina Deus olhar do céu e ver que todos já acordavam para praticar o mal. Imagina uma pessoa que não acorda para fazer o bem. Ela já acorda pensando, o que eu vou fazer de mal? Quem eu vou pegar hoje? Quem eu vou bater? Quem eu vou matar? Quem eu vou roubar? Imagina Deus olhar e só ver pensamentos assim na terra. E todo desígnio do coração, todo desejo era fazer o mal. E aí vem o texto, verso 6. Vamos lá? E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Nota aqui exegética, tá? Botei um asterisco aqui, ó. Se arrependeu é na tradução de João Ferreira de Almeida, viu? Porque no original hebraico não é se arrependeu. No original hebraico é sentiu pesar. Deus sentiu dor no coração dele por ter criado o homem. Como está aqui em português, parece uma contradição. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como é que na minha Bíblia diz que se arrependeu e outra hora diz que ele não se arrepende? Por que Deus não se arrepende, irmãos? Porque ele é perfeito. Mas por quê? Nós nos arrependemos do mal feito. Já fiz o mal e agora me arrependo. Deus não se arrepende porque ele só age certo. Ele não comete o mal. Deus não comete pecado. Deus não erra. Às vezes você vai ler que Deus se arrependeu do mal que intentava fazer. Olha bem a diferença. Às vezes, por exemplo, o povo de Israel pecou ali com um bezerro de ouro. Deus falou, vou matar todo mundo no arraial e vou começar outra humanidade a partir de você, Moisés. O velhinho já com 80 anos, mas Deus é poderoso para fazer. Falou, vou matar todo mundo. Se corromperam. Vou começar outra através de você. Aí Moisés intercede. Não, Senhor, pelo amor de Deus. Não mata todo mundo, não. Faz isso não. E ele interpela ali pelo povo e Deus se arrepende do mal que pensou em fazer. Não de mal cometido. Deus não cometeu mal nenhum.
E seria justo se julgasse. Mas a intercessão segurou a mão de Deus. Então presta atenção, Deus não se arrepende porque Deus não erra. Quando Deus age, já é absolutamente certo, justo. Deus, às vezes, retém o que pensou fazer. Isso não é arrependimento, é arrependimento depois de cometido. Todo mundo entendeu a diferença? Então, aqui no original, Deus não se arrependeu. Deus sentiu profundo pesar de ter criado ele. Ficou doído. A criatura que eu fiz está pecando desenfreadamente, só penso mal. Foi isso que doeu no coração de Deus. A reação de Deus ao pecado humano. A maldade no primeiro mundo, né? Botei uma ilustração ali do pessoal ali com arma na mão, querendo já fazer chacina. A maldade no mundo de hoje, crime, adultério, violência, roubo, é a mesma semente do mal que está em todos nós. Na primeira humanidade e na humanidade atual. É a mesma semente do mal. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? É fácil, né? Isso aqui é muito básico. Agora vamos raciocinar um pouquinho. Poderíamos conjecturar, raciocinar, que Abel, declarado justo, ou mesmo a linhagem piedosa de Adão, Sete, Enos, poderia não ser considerada pecadora, porém isto não é verdadeiro. Então vamos lá. Depois que a gente faz o comentário, tem que explicar. A linhagem de Caim era impiedosa. Lameque é descendente direto de Caim. Mas a linhagem que buscava a Deus, passou a buscar a Deus, Sete, Enos, eram sem pecado, irmãos? Não. Eram pecadores buscando reconciliação com Deus. Buscando. Por isso os primeiros a invocarem o nome do Senhor. Porque tem aquela separação, o rompimento, né, com Adão ali caído, rompeu. Toda busca do homem a Deus é através de sacrifício. Porque ele sabe que está em falta. Ele oferece alguma coisa para Deus. O próprio Caim e Abel ofereceram coisas para Deus em sacrifício. Então o homem está tentando se conectar com Deus. Mas não quer dizer que a linhagem piedosa fosse isenta do pecado. Eles eram pecadores, mas que piedosamente buscavam a Deus. Todo mundo entendeu? Não faça a dicotomia dizendo assim, aqui a linhagem pecadora é só de Caim. A linhagem de Caim era ímpia, se entregou ao mal. A linhagem de Abel, Sete, Enos, era pecadora, mas que tinha ainda, digamos assim, uma inclinação para buscar a Deus. Só isso. Mas ambas as duas linhagens são pecadoras. Não existe ser humano que não peque. Nós vamos bater na tecla hoje. Conquanto fossem piedosos, também tinham em si a natureza do pecado. Vemos dos 8 sobreviventes do dilúvio, Noé se embriagou e seu filho foi impiedoso com o próprio pai. Vou fazer vocês pensarem. Deus olhou do céu, milhares de pessoas com mal o tempo todo, fazendo mal na terra. Deus falou, não tem jeito, eu tenho que exterminar, senão eu não salvo nenhum para poder continuar a história. Deus só acha 8 pessoas, Noé e sua família. Só 8. Noé e a esposa, os 3 filhos de Noé e suas esposas. Noé, 6, mais Noé e a esposa, 8. Só isso que tinha para salvar. Ok? Aí podemos pensar, então, eles eram a nata da santidade. Se só tinha eles para salvar, o resto estava tudo corrompido. Eles deviam ser maravilhosamente santos. Para pensar. Eles eram humanos. E como humanos, carregaram consigo o quê? O pecado. A doença na alma do pecado estava também em Noé e sua família. Tanto é que depois que baixou o dilúvio, Noé planta uma vinha, colhe o suco da uva, fermenta o suco da uva, porque suco da uva não é vinho. Suco de uva não embriaga ninguém, irmãos.
Suco de uva faz bem pra caramba pro estômago. Tratamento de gastrite, suco de uva. Eles fermentou o suco da uva, liberou o álcool da fruta e se embriagou. Esse que era o remanescente do primeiro mundo. A única coisa que Deus pôde salvar do primeiro mundo. E o camarada encheu a cara, ficou nu, pagando vexame. O melhorzinho que Deus pôde salvar é esse Noé. Para piorar, a raça ruim do filho dele ainda fez chacota com o pai daquele jeito ali. Desonrou. Eu não vou ser taxativo, mas já vi estudos em que sugeriu, viu, irmãos, pelo amor de Deus, eu não sou taxativo, sugeriu que houve até abuso físico. Sugeriu. Eu não vou bater, eu não tenho essa profundidade para dizer, houve abuso físico. Mas percebo que a maldição que foi lançada foi muito pesada. Não é? A represália de Noé, que reverberou em Canaã, o neto, foi muito pesada. Não foi pouca coisa que Cã fez. Então, perceba, das 8 almas que Deus preservou, um se embriagou e o outro foi maligno com o próprio pai. O mal continua na primeira família pós-dilúvio. Deles vão surgir todo o restante da humanidade. Jafé vai originar os povos da Europa, Cão e Canaã vão ocupar a Palestina e a África, não é? Sem vai ocupar mais para o lado ali da Mesopotâmia. Quem vai repovoar a humanidade é a família caída de Noé. Ainda que fosse o melhorzinho que Deus podia salvar. Todo mundo entendeu? Conseguiram pensar que eu coloquei aqui diante de vocês, no coração de vocês? Ainda que fossem piedosos, tinham pecado na alma. Nesse começo, nesse recomeço, nesse reboot da humanidade. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Os 2 irmãos foram piedosos, vendo o pai naquele estado deplorável, entraram com a capa de costas, para não olhar a nudez do pai. Isso é honra. Ver alguém que é uma pessoa digna, no momento de fraqueza, e não expor a fraqueza, é honra. Tem gente que quando vê alguém caído, aí pisinha mais, né? Espizinha mais. Mas quando você considera aquela alma, você não joga para geral, você não publica no Facebook, no Instagram, você cobre. Não é momento de expor a pessoa. Se você a ama, você cobre. Não é encobrir o pecado, deixa claro isso aqui, viu, irmãos? Não é encobrir o pecado, senão parece que eu estou sendo dúbio aqui, não. É não fazer da queda daquela pessoa que é digna a coisa mais importante, a notícia da hora. Por quê? Todos nós não cometemos uma indignidade um momento ou outro, um erro, do qual se arrependemos? Nos arrependemos. Ontem estava em casa, fazendo meus afazeres, e do lado da minha casa mora um casal cristão. Eu estou vendo uma gritaria na casa deles, e um quebra-pau, e o marido levantando a voz e falando um monte para a mulher. Comecei a orar, Senhor, tenha misericórdia deles. Mas aquilo não define quem eles são. É um momento. Eu me lembrei que eu já gritei muitas vezes com Lenice. Ou não gritei? Gritei, pô. Seria hipócrita se dissesse que não. Quando a gente quer prevalecer sobre o outro, a gente levanta a voz. E se descontrola. Depois a mãe, depois pede perdão e tudo mais. Mas que faz. Mas que faz. É um momento que a gente não está no nosso normal. Então, é só um exemplo. Todos nós temos um dia mau, um momento que a gente não está vigiando, um momento que a gente está carnal, que está mais frio, explode, grita. Tem crente que até fala palavrão. Não dizer que não fala. Fala. Não fala toda hora, mas nesse momento fala. Não é? E se fala, se arrepende.
Então aquilo não define quem é aquela pessoa. É um momento ruim. Então os outros irmãos tiveram a decência de não expor mais o pai que já estava exposto. Tiveram a decência de cobri-lo, de ser piedosos com o pai. Isso vai fazer grande diferença na descendência de Sem e de Jafé. E vai fazer grande diferença o que Cã fez na sua descendência para baixo. Amém, queridos? Só para deixar claro que o mal perpetuou-se do primeiro mundo para o segundo mundo que nós estamos vivendo, através da semente do pecado. Avança aí. Toda a Escritura Sagrada enfaticamente declara que todos os homens são pecadores. Salmos 14, verso 2 e 3. Vamos ler, igreja. Do céu olha o Senhor Yahvé para os filhos dos homens, para a humanidade, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Todos. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. É bem enfático, taxativo, que todos os homens estão corrompidos. Todos os seres humanos. Eclesiastes capítulo 7, verso 20, vamos lá? Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Então, está mais do que declarado, por isso que eu falei que não tem muito o que falar, que comentar, está bem explícito, não está? Qual é a sentença que está na sua Bíblia? Todo homem é pecador. Não há um que não peque. Tem os que pecam menos. Tem os que pecam com menos frequência. Mas todos pecam. Todos, sem exceção. Amém? Duro de admitir o que está escrito aí, não é? Mas é a realidade. Então, como eu falei, deixa a palavra aí ministrando seu coração. Nós temos que entender qual é o grau da nossa doença para procurar a profilaxia e a cura. Se você não admite que está doente, não tem necessidade de cura. Temos que entender, nós todos somos doentes. Precisamos de cura. Avança aí para mim. Todos erram, inclusive os piedosos, os que temem a Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, de 8 a 10. Vamos ler devagarinho? Vamos lá? Se dissermos, vamos ler, igreja. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, se todo o Antigo Testamento diz, todo homem erra, todo homem peca, o Novo Testamento continua dizendo a mesma coisa. Pós-Cristo. Poderia alguém pensar assim, pô, pastor, realmente nós estávamos presos no pecado, a humanidade estava presa no pecado, mas aí veio Jesus e nos libertou. Calma. Do que Jesus nos libertou de fato, irmãos? Do domínio. Eu vou ser mais bíblico. O que está escrito na sua Bíblia? Da escravidão do pecado. Antes de virmos a Jesus, nós éramos 100% escravos do pecado. O pecado conduzia a nossa vida, digamos assim, descontroladamente. E aquele que disser que não foi pecado, que não era assim, é mentiroso. Já começa a pecar, só em pensar que não era assim. Eu era um rapaz de 23 anos até vir a Jesus. Pecador, gostava de bagunça, mentia, falava palavrão, me embriagava. Eu era um pecador, como eu costumo dizer, diplomado em pecado.
Muitos de nós, quando viemos a Jesus, nós éramos catedráticos em pecar, irmão. Catedrático, formado, pós-graduação, mestrado, tudo em pecado. Sabíamos o pecado de cor e salteado. Talvez alguns de nós já acordassem pensando em fazer o mal a alguém. Quando eu acordar, eu vou revidar o que a outra pessoa me fez. Pecado. Já acordava com ódio no coração da humanidade toda. Né? Tem tudo que morrer, essas pragas. Tomara que o presidente morra. Aquelas coisas básicas, né? Aquele mal já da natureza mesmo. Eu vou para a rua hoje, mas se alguém me empurrar, eu dou de volta. Se alguém naquele trem apertado, né, que já passou aquela lata de sardinha no trem, eu já vou entrar com pena no peito de alguém já. Não é assim, querido? Eu estou exagerando? Você não, você era bonzinho. Eu conheço você, Júlia, há mais de 25 anos, Júlia. Júlia, eu te conheço há mais de 25 anos, conheço a tua natureza, Júlia. A nossa natureza produzia frutos horrorosos, irmãos. Inclinação horrorosa, horrenda, fazemos coisas horrorosas, do qual nem é bom lembrar. Eu me lembro da minha fase de jovem ébrio, da época de pagode, a gente entrou uma vez no salão do antigo extinto Clube do América, Futebol Clube ali no Boulevard, né? Vila Isabel. Tinha um clube ali de futebol que extinguiu-se, o América. Não lembra disso não? Você é muito novo. Eu sou antigo, rapaz. Eu nasci em 68. Eu nasci na época dos Beatles, pô. O que você acha? Que eu sou antigo. E aí aquele clube existiu antes do que está hoje o Shopping Boulevard. É o mesmo lugar. Shopping Guatemi, né? E a gente, na época, tinha um clube lá, e a gente saiu do colégio para encher a cara. Estava fazendo o 2º grau. Ele matava a aula para encher a cara com os colegas. E a gente entrou no clube lá, pediu um monte de cerveja. A mesa ficou cheia de garrafa. Aí a gente pensou assim, vamos sair sem pagar? Olha o pensamento. Era para o mal mesmo. Qual era a possibilidade de ser pego e levar uma coça dos segurança lá? Tinha segurança. Rapaz, foi aquele negócio. Nós estávamos em 5. Cada um foi se esquivando devagarinho da mesa e foi se dirigindo à porta. Eu fiquei por último. Eu era o potencial que ia ser agarrado ali pelo segurança, levar uma coça. Primeiro ele ia pagar na pancada, né? Eu me lembro que eu fiquei morrendo de medo. Porque eles foram saindo tudo antes de mim, né? Eu fiquei por último, bobão ali, a mesa cheia de garrafa. E eu sozinho ali, e agora? Ou eu saio ou eu assumo tudo. Eu consegui me esgueirando ali, indo para o banheiro, daqui a pouco, pulei para fora e deixei a dívida lá. Isso é um delito. É crime, né? Isso é crime. Isso é crime. Um delitozinho leve de uma noite só, que eu estou dando exemplo. Quantas vezes eu fiz besteira na minha vida? Quantas vezes? Irmãos, é fato. Sem Cristo, nós pensávamos e executávamos o mal sem freio. E o que não executávamos, pensávamos. Estava na nossa mente. Ódio, ressentimentos, pensamentos lascivos, por exemplo, sexualidade desenfreada, né? Pensando mal o tempo todo, pensando besteira o tempo todo. Assim está a humanidade sem Cristo. E até os santos. Ontem eu gostei muito aqui, o pastor Rafael Bittencourt trouxe uma palavra mais enfática para os homens do que para as mulheres. Ele quase não falou para as mulheres. Ele não falou. Ele falou para os homens da casa. Praticamente a mensagem foi tudo para os homens. Ele falou, vocês são homens, é impossível que vocês não estejam lutando contra a carne. Impossível. Eu achei isso fantástico, a análise dele. Porque é muito fácil ficar disfarçado com a carinha de ovelha, carinha de santinho, mas ninguém se engane não, todo mundo aqui é pecador.
Nós somos aquele que não temos prazer no pecado por causa de Cristo. Certo? Mas dizer que nós não temos mais a nossa natureza caída, nós temos. É só você deixar no piloto automático. Não ora, não jejua, não busca, vai ver como é que você vai ficar. O velho homem volta à tona igual o Incrível Hulk. Sabe o Incrível Hulk? Quando você está em Cristo, você é o David Banner. Quando você está em Cristo, você é o David Banner. Quando você não vigia, aquela velha natureza, aquela porcaria que você era, volta à tona e toma o seu ser. Daqui a pouco você está fedendo ao velho homem. Agindo como velho homem. Reagindo como velho homem. Leva uma fechada no carro, já xinga um palavrão. Seu Da onde saiu isso? Saiu da sua natureza. Está lá embutidinha dentro de você lá. Que você vai controlando. Se deixar solto, o Hulk volta, aparece. Quebrando todo mundo. Todos vocês têm o Hulk aí dentro de vocês. O Hulk é a sua natureza caída. Mantenha o controle, porque senão ele volta. E o estrago é grande. Amém? Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos mentindo. Para nós mesmos. E a verdade não está em nós. Porque ainda somos pecadores, temos que confessar. Vamos lá, verso 9, igreja. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é o único justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então jamais diga que você não peca. Diga que você ainda é pecador, mas que luta para não pecar. E nas vezes que ainda erra, você pede perdão àquele que pode purificar sua alma. Amém, queridos? Todos somos pecadores. Todos. Pastor, mas eu sou santo. A palavra de Deus diz que eu sou santo. É separado. Santo é separado. Não é impecável. Separado para ser plenamente santo. Estamos em processo de santificação contínua, de separação. E a separação é livre-arbítrio. Separação é livre escolha. Você escolheu vir hoje de manhã aqui ser ministrado pela palavra. Você escolheu. Você podia ficar em casa. É livre escolha, separação é livre escolha. Você vai sair daqui agora dessa ministração, com a mente já trabalhada pela palavra, mas você pode chegar em casa e se prostituir mentalmente com alguma podridão na televisão. Não pode? Por livre escolha? Pode. Você escolheu a palavra, você gostou de ouvir a palavra, mexeu contigo, mas chega em casa, bota uma porcaria para ver ou no celular e joga todo o lixo na sua mente de novo. Não é livre escolha? É livre escolha. Sempre será livre escolha. Não pode dizer que é porque a sua natureza é caída que você tem que pecar. Jesus quebrou a nossa escravidão. Avança para mim. Vamos falar um pouquinho do que esse mal do pecado na humanidade trouxe. Trouxe a morte. A morte é por causa do pecado. A morte existe por causa do pecado. Não vou entrar em alguns pormenores, irmãos, porque isso daria uma barriga no estudo. Como, por exemplo, talvez alguém queira perguntar se a morte é um ser. A morte é um estado ou ela é personificada como um ser, né? Não vou entrar nesse mérito hoje, ok? Mas a morte é uma passagem de dimensões, correto? Você sai dessa dimensão dos vivos e vai para a dimensão dos mortos. Mas a morte já nos assedia hoje. Vamos entender isso direitinho. O reinado da morte por causa do pecado. A maldição desencadeada pelo pecado não só atingiu o homem,
como também a todo o ecossistema, fauna e flora. Sabe por que as plantinhas morrem? Por causa do pecado. Sabe por que seu animalzinho morre? Por causa do pecado. Maldita é a terra por tua causa. O pecado do ser humano decretou a morte para tudo que há na terra. Deus não queria fazer algo tão limitado. Mas o pecado do homem amaldiçoou tudo. Encardiu tudo. Então presta atenção. Quando Deus fez todo o nosso mundo, aqui o planeta, as árvores, os animais, Ele disse que era bom e muito bom. Para Deus se autoelogiar, irmãos, é porque Ele fez a coisa mais excelente possível. Padrão divino de excelência. Sem morte. Deus não fez morte no início. Deus fez vida. Preguei no domingo agora, né? A vida, que é o Logos, participou com Deus do surgimento de toda a vida. A vida de tudo dependeu também do Logos da vida. Então Deus fez vida, Deus não fez morte. Quando o homem peca e a maldição é lançada sobre tudo, vem uma mortalha. Está no livro de Isaías, que o Senhor vai remover a mortalha. Sabe o que é mortalha? É o pano que se cobre o morto. Você coloca um pano sobre o morto, esse pano é chamado de mortalha. Essa mortalha está sobre toda a humanidade, sobre todo o mundo. É como se viesse uma unção, como se viesse uma cobertura de morte que envolveu tudo. Uma película de morte envolveu tudo. Estou usando palavras genéricas para você entender. De sorte que tudo que está debaixo dessa película, dessa cobertura, desse pano, morre. Tudo. O ecossistema também. Amém, queridos? Por isso que quando o reino vier, já começa a reverter esse mal da morte, tirando, né, essa mortalha. Sobre nós, os eleitos de Deus, não haverá mais morte, seremos imortais. Sobre a humanidade que vai estar no milênio, ainda morre. Por isso que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte vai conviver com a humanidade mais 1000 anos ainda. O último é a morte. Então, ainda há seres humanos pecando na terra. Os que vão entrar no milênio são pecadores? São sim ou não, irmãos? São, Tem natureza humana ainda. Quem não peca mais são os glorificados. Os imortalizados não vão pecar mais. Mas vai ter duas qualidades de ser humano no milênio. Imortais e mortais. Os mortais ainda são pecadores. E porque pecam e desobedecem, morrem. A morte ainda continua existindo durante o milênio. Não para os glorificados, mas para os não glorificados. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Vamos lá, vamos ler aqui Eclesiastes. Fala sobre a sensação que o homem tem de que não deveria morrer. Todo ser humano sabe que vai morrer. Mas nós lutamos contra essa ideia. Por que nós lutamos contra essa ideia de morrer? Por causa disso aqui, ó. Eclesiastes 3:11. Vamos ler juntos, irmãos? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem não entende por que tem que morrer. Não compreende. Isso foi vetado ao homem esse entendimento. Mas ele sente no íntimo dele que ele não deveria morrer. Que ele merecia existir para sempre. É o grande antagonismo. Quando alguém morre, qualquer um, né, irmão? Nossos parentes, pessoas próximas, nós somos tomados de uma violenta onda de emoção
muitas vezes até de raiva. Tem gente que se ira com Deus. Por que o Senhor levou esse fulano? Não vai levar não? Só esse que vai ficar para semente? A pergunta do ser humano. Por que? Tinha só 93 anos. Novinha ainda, Senhor. Não aceito isso. Quando é criança é uma coisa mais doída, né? Porque não viveu a vida, né? Mas já viram gente dizer, por que fulano? Por quê? Que pergunta é essa? Que indignação é essa contra Deus? Por quê? Porque tinha que morrer. Porque somos todos mortais, estamos todos pecadores. Deus sabe o que está fazendo. Mas a nossa alma reluta. Não, a morte não. Pastor, nem fala em morte. Olha só os mais supersticiosos. Nem fala em morte, pastor. Por que não vamos falar da morte? Se é uma realidade absoluta, inexorável. Temos que entender a morte. Por que sepultamento de cristãos é muito mais tranquilo do que sepultamento de não crente? Porque os cristãos são instruídos a crer na vida eterna, na continuidade da vida. Enquanto não crente não tem esperança de nada. Para ele acabou, acabou. Então para eles é muito mais desesperador a morte. Eles não têm expectativa de continuidade. Ainda que sintam no seu interior que deveria haver continuidade. Porque Deus colocou essa sensação, sentimento na cabeça humana. Vou falar aqui uma frase, vou cunhar uma frase, vocês me entendam. Todo ser humano é imortal. Na sua alma. Entenderam? Todo ser humano tem alma imortal. Não vai morrer eternamente. Todo ser humano, estou incluindo aí bons e maus. Todo ser humano tem alma imortal. Porque quando morre na carne, não deixa de existir. Os ímpios, os maus, continuam existindo. Só não estão nesse plano que nós estamos aqui. Estão guardados sob custódia, esperando o dia do juízo final. Eles não desapareceram. Não podemos ser aniquilacionistas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia e os Testemunhos de Jeová são aniquilacionistas. Eles acreditam que a alma desaparece quando a pessoa morre. Puf, desaparece. A alma continua existindo e depois do juízo final continuará existindo eternamente, ou na bonança, ou no lago de fogo e enxofre, mas continuará existindo. Nunca deixa de existir a alma. Passando pela primeira morte ou pela segunda. São duas mortes. Mas sempre existirão. Todo mundo entendeu? Então minha frase não está errada. Todo ser humano é imortal na alma. É mortal na carne, mas é imortal na alma. Então Deus colocou a sensação de que a gente vai continuar existindo. Isso é verdade. Avança para mim. Deus criou uma dimensão espiritual onde as almas são enviadas sob custódia para aguardar a sentença do dia do juízo final. Por que eu estou usando o termo jurídico, custódia? Custódia tem a ver com judiciário, né? Quem é preso pelo judiciário, não é isso? Está certo? Estou certo, né? O judiciário, legislativo e executivo. Não, o judiciário é isso. Está certo. Está certo. Qual é a instância que nos prende? É o judiciário, né? O judiciário. Legislativo legisla as leis, cria as leis. O executivo executa. Então, acho que tem a parte do executivo também. O executivo é o presidente, que dá ordem, né? Então, vamos lá, vamos ajustar. A linguagem bíblica fala desse lugar para onde vão as almas com uma linguagem jurídica. Por isso, juízo final. Juízo é julgamento. Deus é o justo juiz, diz o texto bíblico. Ele é juiz. O Papa que morreu agora, o
o Bergoglio, o Papa Francisquinho, que morreu, ele dizia que Deus não julga ninguém. Olha só como é que ele é anticristo. Deus ninguém julga, mentiroso. A palavra é clara, Deus é o justo juiz. Deus julga todos, vai julgar. Todos comparecerão ante tribunal. Então, enquanto o cidadão não vai para o julgamento, ele aguarda sob custódia. Não é assim? Que no Brasil o camarada rouba uma galinha. Quanto é que custa uma galinha viva? Não sei. R$40, já tudo isso? A viva, né? A viva, estou falando da viva. Depende do peso. Porque na minha época ainda tinha galinheiro. Se comprava galinha no galinheiro. Lembram? Os mais antigos. Essa geração moderna só conhece galinha no supermercado. Ainda tem, mas é raro. É mais no interior, né? É mais no interior, no Mercadão, de Madureira. Essa molecada só sabe o que é galinha. Só sabe que é galinha porque vem na embalagem. Essa juventude aí. Mas na minha época de jovem, a gente comprava galinha no galinheiro. Ela ia viva para casa. Ia embrulhada no jornal com o pezinho amarrado com barbante. Para levar um golpe na garganta. Tinha que matar a galinha. Torcia o pescocinho. Quebrava o pescocinho da galinha. Cortava, metia a faca no pescoço da galinha. Aí saia aquela sangreira toda, fazia ainda, como é que é? Molho pardo. Então, lá, o camarada pega uma galinha hoje, rouba uma galinha. Rouba uma galinha. Se ele for preso, vai ficar uns 3 anos na cadeia para ser julgado por causa de uma galinha. No Brasil, o delito dele é roubar uma galinha. Por quê? 8 meses, mais ou menos, que leva. É mais rápido. Estão acelerando. Eu estou exagerando. Mas o camarada vai esperar um tempão para ser julgado. Um delito leve. E ele é encarcerado junto com um bandidão da pesada. Ele só roubou uma galinha. Mas está lá junto com o Tião Medonho, com negão das quebradas, não sei lá qual é o bandidão. Esse é o nosso sistema irregular. É mais ou menos isso, querido. Todo ser humano desce ao mundo dos mortos para esperar sua devida sentença. Mas, pastor, e a igreja? A igreja não foi justificada, mas ela também não comete pecado? A igreja não comete pecado? Nós não cometemos. Acabamos de ler ali, sempre que não temos pecado, são mentirosos. A verdade não está em nós. Todos pecamos, irmãos. Por isso também temos que ir lá para baixo. A Igreja Católica Romana criou um sistema mentiroso, de que os maus descem para o inferno e os bons sobem para o céu. Isso é mentira. Não tem alma de pecador no céu. Em lugar nenhum da Bíblia você vai ver isso. Todo ser humano desce para o mundo dos mortos. Ainda que lá embaixo tenha um paraíso, um lugar aprazível, ainda é debaixo da dimensão da morte. Amém? Jesus também desceu lá. Porque toda a alma de ser humano desce, não sobe. Até aqui o pessoal aqui, ó, lá no mundo dos mortos, com a mãozinha para cima, lá, ó. A região da morte. Jó 10, 21. Alguns servos de Deus receberam algumas iluminações, revelações sobre esse lugar. Vamos ler juntos? Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Jó já tem uma visão do mundo dos mortos horrorosa, né, irmão? O que ele recebeu de revelação foi isso. E lá o lugar é escurinho. Avança aí para mim, tem mais um. Provérbios capítulo 7, verso 20, vamos lá? A nossa tradução, ela erra ao colocar inferno. Inferno é latim, não tem inferno em hebraico, viu, irmãos? A palavra no hebraico é Sheol, mundo dos mortos. Mas vamos ler ali, ó. O Sheol
e o abismo nunca se fartam, e os olhos dos homens nunca se satisfazem. Está fazendo uma comparação. O Sheol, ele é ganancioso, ele quer todos para si. E vai comparar aqui de novo, Abacuque 2,5, vamos ler? Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara. Então vamos lá, vamos ver primeiro esse ponto aqui. O ganancioso, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Igual os políticos aqui do Brasil, né? Ele rouba um pouquinho, falou, não é suficiente, eu quero mais. Aí ele rouba um pouquinho mais. Aí mexe no dinheiro dos aposentados. Ele é ganancioso, ele não para, ele não vê assim, pô, já roubei o suficiente. Ele quer mais, e quer mais, e quer mais. Aí vai se usar essa figura do ganancioso. Pode pegar. Ô, Júlio, me ajuda aqui, querido. O rapaz das mesas veio pegar a mesa. Libera ali para ele, para mim, as 10 mesas de ontem. Por gentileza, meu diácono. Eu vi o rapaz se andando ali, pensei que era pedinte, porque sobe pedindo toda hora aí, né? Eu parei bem para olhar, não, é o rapaz das mesas, que teve um evento ontem. Então, vamos lá, qual é a comparação aqui do Salomão? Não, de Abacuque, perdão, de Abacuque. O ganancioso não cessa essa gana dele de querer mais. Ele vai comparar com o próprio mundo dos mortos, cuja boca se escancara. O mundo dos mortos, e tem que pagar ainda, Jesus. Agora que eu lembrei, não é só liberar não, tem que pagar. Oh, meu Deus. Eu esqueci que eles viriam agora de manhã. Lenice não está aí. E agora? Eu vou embora sem pagar, não. Certo, lá eu passo para você. Obrigado, filho. O cartão nem está comigo, o cartão da igreja. Ia passar no Pix. É o jeito. Só que eu interromper aqui a aula de vocês para poder fazer isso. O Rodrigo vai resolver, depois eu acerto com o Rodrigo. Ouve só, o que eu ia falar sobre a boca do mundo dos mortos, né? Por que fala de boca? A ideia é que o mundo dos mortos é como o ventre da terra. A palavra de Deus diz que Jesus desceu ao ventre da terra. Por que usa ventre? Não é? Digeriu, foi para o estômago da terra, para o miolo da terra. O núcleo da terra é comparado com o estômago. E a boca que engole, é pela boca que entra o alimento para o estômago, não é isso? Então, as portas da morte é a boca. E o domínio da morte é o estômago. Então, muitas representações iconográficas, são pinturas, né, da Igreja Católica, sobre a ressurreição, mostram Jesus do lado de fora de uma grande boca. Se você quiser depois observar isso, você vai procurar na internet, você vai ver falar assim, Sheol. Vai aparecer imagens católicas de Jesus do lado de fora de uma caverna, cuja boca da caverna tem dentes. A ideia de que o mundo dos mortos engole as almas. Todo mundo entendeu o que eu estou falando? É só uma figura. O mundo dos mortos não tem dente, não tem barriga, não tem nada. É uma figura de comparação. Então ele vai usar essa figura aqui, ó. A boca se escancara como o Sheol, não é o sepulcro. A palavra sepulcro em hebraico é outra palavra. Aqui é Sheol, como o mundo dos mortos. O mundo dos mortos também abre a boca. Para receber o que, irmãos? As almas dos homens. Então vamos lá, é como Sheol, é como a morte. Leia agora todo mundo. Que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então, no mundo agora, nesse exato minuto, estão morrendo pessoas em hospitais, em casa, numa guerra. Nesse exato minuto que eu estou falando com vocês, centenas, talvez milhares de pessoas estão morrendo nesse momento, espalhadas no mundo todo. E a morte está só com a boquinha aberta, esperando as almas descer, ó. Vem mais. E ela não se farta.
E vai vindo, e vai descendo milhares por dia. Ele vai, vem mais, vem mais. Pode vir, que meu bucho é grande. Todo mundo entendeu qual é a comparação? A morte engole nações. Acontece um terremoto, morre 200 mil pessoas. A morte, naquele dia, encheu o bucho. Desceu 200 mil pessoas de uma vez. Não tem limitação física. É um ambiente espiritual. Pastor, quantas pessoas tem no Sheol? Bilhões. Hoje, vivo na Terra, tem 8 bilhões. Os estudiosos acreditam que nós estamos com o maior número de pessoas vivas ao mesmo tempo nesta geração. Anteriormente era menos. Na virada do século XIX para o século XX, não tinha 8 bilhões de seres humanos vivos. Do XIX para o século XX foi 1 bilhão só, tinha 1 bilhão de pessoas vivas. Nos últimos 100 anos, multiplicou para 8 bilhões vivos. Mas no século passado só tinha 1 bilhão vivo ao mesmo tempo. Significa que em outras épocas foi muito menos até. Milhares e milhões de pessoas vivas, não 1 bilhão. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Então, calculando grosseiramente, é possível que 50% da humanidade ocupe do século XX para trás e 50% esteja viva hoje na Terra. Se for só isso, o total da humanidade seria mais ou menos 16, 17 bilhões de seres humanos. Mas é um cálculo grosseiro, é provável que seja muito mais. Não tem um número preciso, todo mundo entendeu? Mas pelo menos, uns 15 bilhões de almas existem. Sendo que desses 15 bilhões, 16 bilhões, 8 está vivo ao mesmo tempo na Terra. 8 bilhões de seres humanos. Mas está morrendo agora milhares de pessoas ao mesmo tempo. E todas elas estão sendo abraçadas pela morte. Todas. Avança aí para mim. É assunto que já foi ministrado tantas vezes em aula, já foi ministrado em seminário, já foi ministrado em curso específico sobre a morte. Foi um trimestre de estudo também nos anos passados. Então não estou falando nada que vocês não conheçam. Essa prevalência da morte sobre os homens se dá por causa das transgressões do pecado, que se multiplicam diariamente na vida dos homens, afrontando a Deus. Os nossos pecados só têm peso porque não são só para nós. O meu pecado afronta Deus? Afronta. Um Deus absolutamente separado da maldade, um Deus santo. Deus não contempla as nossas ações e fica feliz. Deus não contempla o pensamento do nosso coração e fica feliz. Porque mesmo nós, seus filhos, que estamos em Cristo, pensamos mal ainda, de vez em quando. E quando você pensa mal, Deus está vendo. Isso aí desgosta a Deus. Pastor, mas é impossível a gente não pensar o mal, né? Porque a gente pensa o mal até involuntariamente. Quando já tiveram sonhos, estavam fazendo coisa errada. Estava dormindo. O subconsciente gerou uma historinha fictícia na mente, fazendo coisa errada. Fumando, bebendo, se prostituindo. Você acorda assustado, né? Porque não é só a realidade. Mas por que sua mente produziu esse filme aí na sua mente? Porque ainda pecamos o tempo todo. Então, queridos, quando Deus olha do céu 8 bilhões de formiguinha, Ele olha para os corações desses 8 bilhões. E o que eles fazem e pensam de mal ofende a Deus, a santidade de Deus. Deus fica sofrendo afronta o dia inteiro. Queria que você entendesse isso. Quando você deliberadamente resolve fazer uma coisa maligna, Deus fica muito triste. Afeta Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 7, verso 11. Leiam vocês para vocês participarem, vamos lá? Deus fica indignado quanto tempo, irmãos? Todos os dias. Deus está indignado agora, tá, ele tá olhando, Deus está olhando do céu, agora está vendo
um homem molestando uma criança nesse momento. Deus está olhando do céu agora e está vendo um homem assassinando outro em vários lugares da terra nesse momento. Deus está olhando do céu agora e está vendo uma esposa traindo seu marido neste momento. Tudo que o homem faz de mal, o tempo todo, Deus está vendo. E Deus tem que suportar isso. É muitos males sobre a terra. Deus está vendo agora um soldado ucraniano sendo alvejado por um drone russo, por exemplo. Um pai de família levando tiro lá na Rússia, lá na Ucrânia, porque os homens estão brigando. Deus está vendo isso tudo. E está sentindo tudo isso. E está se indignando o tempo todo. Salmo 74, 22. Os ímpios dizem, por que Deus não faz nada, né? Deus está vendo e não faz nada? Ele fará, e quando ele fizer, aí a humanidade vai ver como é que é Deus agindo. Salmo 74, 22. Vamos lá, igreja? Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Então, os dois textos colaboram com a ideia de que Deus sofre afronta todos os dias, todo momento, o dia inteiro. Se aqui o pessoal está acordado, fazendo besteira, metade da humanidade está no escuro, dormindo nessa hora, né? Nós estamos aqui no Ocidente, é quase meio-dia. Lá no Oriente é meia-noite, já tem gente dormindo. Metade da humanidade está descansando, metade da humanidade está ativa aqui no Ocidente. Essa metade está ativa, está praticando um monte de males. E Deus está sofrendo afronta. Quando essa aqui dormir e a outra acordar, Deus continuará sofrendo afronta. Porque essa galera que vai acordar aqui vai continuar cometendo pecados. E Deus está vendo tanto um quanto os outros. Está vendo a humanidade toda. Avança aí para mim. Romanos capítulo 6, verso 23. E depois Romanos 2, 5. Vamos ver como é que Paulo enxerga essa questão do pecado generalizado. Vamos lá? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para nós, nos foi dado vida e vida eterna, que eu preguei no domingo. Você é agraciado com vida. Mas o pecado gera a morte. Todo pecado nos faz mais fracos que a morte. Como todos pecamos, todos somos mais fracos que a morte. Por que o Filho de Deus, Jesus, não pôde ficar preso lá embaixo da morte? Porque ele não tinha pecado. O único que não tinha pecado. Então ele podia sair da morte. A morte não tinha como segurá-lo, retê-lo. Não tinha poder para isso, não tinha autorização. E a regra do jogo é clara. Só vai lá para baixo quem peca. Jesus vai lá para baixo sem pecado. Então ele está vivo na alma, cheio do Espírito, e sem nenhum pecado. E não tinha a lei que Deus estabeleceu. A regra não se aplicava a ele. Oi? Sim, como todos pecam. Tem anjo lá embaixo, preso lá, esperando julgamento? Tem. As almas dos homens vão lá para baixo esperando julgamento? Vão. Sim, até as crianças que nasceram com a natureza herdada de Adão. A Igreja Católica inventou um jeitinho para as crianças. A Igreja Católica, sempre a Igreja Católica. Eles criaram um lugar chamado limbo. Limbo, que seria um paraíso para criança. Aí veio o Papa que era antes desse, o Bento XVI, o Ratzinger, um alemão, e ele numa canetada, ele decretou, não existe mais o limbo. Agora as crianças vão direto para o paraíso. Eles inventaram, por muitos séculos, aquele limbo, e era isso que ensinava para os católicos romanos. Ó, se preocupa não, seu bebezinho que morreu está no lugar bom. Inventado. E aí, com a mesma facilidade que inventa, desinventa. Com uma canetada,
Ele decretou. Os católicos, eu me lembro, irmão, na rede social, muitos católicos aí, tradicionais quicaram contra o Papa Bento XVI. Como é que ele agora muda a regra do jogo? E quem disse a ele que mudou? Vamos imaginar que fosse verdade, que a alma das crianças é para um lugar chamado limbo. Quem falou para ele que agora mudou, vai direto para o paraíso? É invenção. Você inventa, você desinventa. Os católicos foram para a rede social. Está errado, não pode mudar, está estabelecido. O pessoal inventa. Como não tem explicação, inventa. Qual é a explicação de que a alma de inocente também desce ao mundo dos mortos? Herança adâmica. Ah, mas não fez nenhum pecado, mas é alma, com o germe, com a doença do pecado ali naquela alma. Então não tenha dúvida. O meu filho não nascido foi para o mundo dos mortos. Isaac, meu filho chamava Isaac. Isaac existiu. Eu vi o coração dele bater no ventre da minha esposa. Ele foi vivo. Ele não está aqui no mundo dos viventes, mas ele existiu. Para onde foi ele? Para o mundo dos mortos. Agora, é inocente? É inocente. No dia do juízo final, ele vai se levantar dos mortos? Vai se levantar dos mortos. Eu só não sei precisar se ele se levanta como bebê ou se ele levanta um adulto. Isso não tem dica na Bíblia para dizer. Mas como ele era uma alma e viva, ele existe. E ele existe aguardando o dia da ressurreição. Amém? Eu não estou inventando. Isso não é só para mim me autoconsolar. Isso é a verdade bíblica. Toda alma que existe, toda alma que veio à existência, mesmo que não tenha nascido, ela existiu como alma, como vida, ela está guardada esperando ressurreição. Amém? Todos ressuscitarão dos mortos. Justos e injustos, todas as almas. Então todas as almas vão para o mundo dos mortos. Vamos lá, eu li que o salário do pecado é a morte. O que é salário, irmãos? Pagamento. Recompensa. Fazemos o erro, colhemos a recompensa. Romanos 2,5, vamos lá para a gente terminar essa aula? Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente que não se arrepende, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Deus é justo, não dará nada a quem não merece. Amém? Mas percebam que os erros somados acumulam juízo. Significa acumular juízo. Vai aumentando o peso do juízo. Se já era ladrão e agora é ladrão estuprador, comutou a pena, certo? Era só ladrão. Agora é ladrão estuprador, aumentou a pena. Ele é ladrão, estuprador e matou mais um homem. Era só ladrão. Agora é ladrão, é estuprador e assassino. Vai aumentando a pena. Cada ato vai acumulando mais juízo. Tu não pegou? Avança aí para mim. Por isso que a morte, que bonitona aqui, ó, bonitona aqui, visitando o varão aqui. Vou te dar um abraço, vai te dar um abraço. Por isso que o homem teme a morte. O homem tem medo da morte. A morte traz horror aos homens, mesmo os ímpios e incrédulos, pois é inexorável e inexpugnável, sem nenhum escape. Não tem como fugir dela. Salmo 89, verso 48. Vamos lá, igreja? Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do Sheol? Aqui é Sheol. Hebreus 2,15, vamos lá? E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O autor dos Hebreus diz que o homem tem pavor da morte. Todo ser humano tem pavor da morte. Quando a morte vai chegando, tem pavor. Nós cristãos não devemos ter pavor da morte. É lógico que ninguém quer morrer. Nós não pregamos vida eterna? Pregamos.
Nós não pregamos que vamos para o paraíso? Pregamos. Paraíso é melhor do que aqui, irmãos? O que você acha? É. Então por que você não quer ir para lá agora? Ah, a gente arranja desculpa. Se lá é melhor do que aqui, pô. Aqui você rala, sofre, chora, fica doente, enferma. Mas é bom. Você sabe qual é o nosso grande problema com a morte? Sabe qual é o nosso grande problema com a morte? A gente não sabe como é que é do outro lado. A gente tem uma ideia vaga. E o que o homem não conhece, ele teme. A gente não sabe do processo. Será que é frio? Será que é quente? Será que é rápido? Será que fica vagando até chegar do outro lado? Oi? É. Tem uma ideia de água, né? Uma dimensão espiritual que tem uma ideia de água. Agora, como a gente não sabe exatamente como é, ninguém experimentou, e não quer experimentar, a gente fica postergando. Podem vir pregar, não, o paraíso é uma maravilha, eu vou para o paraíso. Descansar lá, pô. É, e mesmo assim, não falou nada como é que é essa passagem, né? Avança aí para mim. Lázaro foi o maior prejuízo, que teve 2 sepultamentos, 2 vezes para o buraco, né? Lázaro tem que. As irmãs de Lázaro, Maria e Marta, tiveram que chorar por ele 2 vezes. Porque ele morreu de novo. Só Jesus resgata do poder da morte os salvos. Primeira e segunda morte. Vamos lá agora falar do que é bom para terminar nossa aula. A morte pegou todos nós, irmãos. Todos nós estamos caminhando para a morte. Salvo, se permanecermos na carne até a volta de Jesus. Os que permanecerem na carne até a volta de Jesus são os bem-aventurados, que não vão nem saber o que é morte. Felizes. Mas não podemos garantir essa realidade, né? De qualquer maneira, ainda que morramos, estamos na vida. A vida veio até nós e nos deu vida. Se permanecermos na vida que é Cristo, dos mortos ressuscitaremos em glória. É simples assim. Então, sepultamento cristão é diferente, por quê? Porque morre sabendo que vai continuar existindo e que vai voltar para o corpo. Se todos os homens estão destinados à morte, Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma só vez, né? Vindo depois disso o juízo. E todos pecam, inclusive os eleitos de Deus para a salvação. Como é possível escapar do domínio da morte? Nós também somos pecadores. A solução é o Filho de Deus, o verbo da vida, que justifica, paga o valor do resgate pelo próprio sangue e garante a vitória sobre a morte na ressurreição. Então, o que me garante que se eu tiver que descansar, eu vou voltar? Jesus. Ele me garante que eu vou voltar. Amém? Avança aí para mim. Vamos ler juntos? Já estamos no finalzinho mesmo. Vamos lá? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Aquilo que nós discutimos na última aula. Nenhum de nós provou a maldita fruta lá, a bendita fruta. Por que nascemos condenados com o erro do outro? Nós nascemos com uma herança de pecado, nós cometemos nossos próprios erros, amém? Mesmo que não tenhamos feito o que Adão fez, a morte reina sobre nós. Qual prefigurava aquele que havia de vir? Verso 15, igreja. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou.
Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Olha a matemática aí. Adão pecou uma única vez e condenou a humanidade toda. Um único erro. Nós cometemos um monte de erros e não somos justificados senão por um único ato de bondade de Jesus, uma justificação só. Um erro, condenação para milhões. Milhares de erros que eu cometo, sou justificado por um único ato de bondade, de justiça. A graça. Amém? Se pela ofensa de um Adão, e por meio de um só, reinou a morte sobre toda a humanidade, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? A Ele a honra, a glória. Entenda. Você não está só seguindo uma religião. Nós não estamos aqui seguindo uma religião. Nós estamos seguindo uma pessoa. Uma pessoa que emana dele vida para mim. Por que eu estou agarrado com Jesus? Escolhi a religião cristã? Não. Ele é a vida. Eu preciso dele para garantir a minha vida. Não só nessa carne, mas como também na continuidade quando eu for glorificado. Dele deriva a vida. Ele é a própria vida. Então, não estou seguindo religião. Eu estou seguindo a vida. O verbo da vida. Jesus Cristo. Ele é a própria vida. Sem ele não tenho vida. Se eu abrir mão dele, não quero mais seguir Jesus. Lascou. Porque ainda que eu ande na terra, coma, trabalhe, eu estou morto. E condenado. Abrir mão da vida. Por que eu não posso abrir mão de Jesus? Porque eu não posso abrir mão da vida. Porque eu quero viver. Você não quer viver? Quer viver eternamente? Depende de você estar agarrado com Ele. Tem que estar agarrado com Jesus. Se você se aparta dele, você largou a vida. Não é livre escolha? Alguém que largou Jesus, largou porque alguém obrigou ele a largar? Decisão da própria pessoa. Tem nossos irmãos aí que estão desviados. Nós oramos por eles na quarta-feira da outra semana. Alguns irmãos que estão caminhando com dificuldade, outros estão desviados. Eles não estão desviados porque tinha que ficar desviado, ou porque o diabo é mais forte, nada disso. Não jogamos na conta do diabo. Eles tiveram escolha. Quando a pessoa resolve cometer pecados, aquilo vai enfraquecer ela na caminhada. Se é pecado deliberado, é escolha. E esse enfraquecimento vai afastar ela de Deus. É escolha. Se a pessoa resolve parar de se relacionar com o Senhor, ela vai se esfriando na fé. É escolha. Não é que ela seja uma coitada, ela escolheu aquele caminho. Nós ministramos lá em Marechal Hermes. Amanhã eu vou estar lá trazendo a palavra. Os irmãos estão toda segunda-feira lá ministrando. Ali naquela multidão de pessoas, de moradores de rua, tem pastores, presbíteros, diáconos, cantores, um monte de gente lá de igreja. Está morando na rua dependendo do favor dos outros. Por quê? Você acha que é o acaso? Foi um infortúnio? Converse com ele, por que ele está na rua? Eu, quando estou lá, eu converso com alguns deles. Por que você está na rua? E ele vai te dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso. Ele sabe por que ele está na rua. Alguma coisa fez. Não é inocente. Não é infortúnio. Alguns deles traíram a esposa, quebraram alianças de casamento. Alguns deles se entregaram a vícios, bebida, droga, prostituição. Ninguém para na miséria porque Deus é sádico. Deus visita o mal das pessoas.
As pessoas cometem erros. Amém? Livre escolha. Livre escolha. Eu e Marco Mariano tivemos que levar um pedinte que entrou aqui na igreja, um senhor distinto, de cabelo branco. Veio como pedinte aqui, a gente foi levar na rodoviária para ele voltar para a terra dele, lá do pai dele lá. Ex-pastor de igreja grande, ganhava salário grande. Nós vamos pegar ele sujo debaixo da ponte. Literalmente debaixo da ponte. Ele estava dormindo debaixo da ponte, da linha amarela. Literalmente. Conversando com ele no caminho para lá, para a rodoviária. Pastor, teve muito dinheiro. Sabe por que ele estava debaixo da ponte? Adulterou contra a esposa. É inexorável, irmãos. Entenderam? Todo mundo entendeu? Graças a Deus quem está agarrado com Cristo. Enquanto você estiver agarrado com a vida, você está vivo e vai continuar vivo. Gozando da vida. Romanos 8:1, vamos lá? Agora, pois, já nenhuma condenação há. Presta atenção. Estão em Cristo. Você tem que continuar estando nele. Não tem blindagem. Ah, pastor, como é que alguém que foi pastor agora está na sarjeta? Ele saiu de Cristo. Decaiu da graça quando pecou. Estar em Cristo não é a mesma coisa que ser de Cristo. Todos somos de Cristo. Mas precisamos estar nele. Estar nele, na dimensão agarrado com ele. Todo mundo entendeu? Para quem está em Cristo não há condenação. O diabo pode acusar à vontade que ele não vai prevalecer. Então vamos ler de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Jesus veio à semelhança de nós, sem pecado. Foi vitorioso sobre o pecado. Isso nos dá a certeza que nós podemos vencer estando com Ele. Amém, queridos? 1 Coríntios 15, 22, vamos lá? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem está em Cristo? Avança para mim. Acho que pulou um, não? Tá certo? Pulou um, eu acho. Agora está certo. Quando o príncipe da vida venceu a morte em seu próprio domínio, descendo ao Sheol Hades, subjugando o cativeiro, deu aos seus santos, por sua obediência, a promessa da vitória sobre a morte na ressurreição gloriosa. Para quem está em Cristo, o futuro é esse aqui, vamos ler? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Avança para mim. Leia lá. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o
E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, povo santo? Que me garante a vida eterna. Cristo, Senhor Jesus. É nele, por meio dele, para ele que eu vivo. Amém? Agora não posso ignorar que a morte tem um aguilhão. Aguilhão é um instrumento de ferro, já vi, com ponta aguda para espetar o boi. E tá ali indo para o lado errado, tum, mete o aguilhão no boi. Tipo um gancho. Por que diz que o pecado é o gancho da morte? E quando eu peco, mais a morte tem poder sobre a minha vida. Fico preso. O aguilhão da morte é o pecado. Ele nos prende a todos. Por isso, o mais santo dos homens que já pisou na terra também desceu. Ele era santo, mas não era incorruptível. Certamente pecou alguma vez. O único, volto a afirmar, que não tinha zero pecado era Jesus. Por isso o aguilhão não podia segurar ele lá embaixo. Mas todos os demais homens descem. Mas retornarão na volta de Cristo. Os que são de Cristo. Só ressuscita na primeira ressurreição quem é de Cristo. Amém? Esse dia glorioso aí, ó. Está vendo ali na ilustração? Está meio apagadinho. Jesus vindo do céu com os anjos. E aqui tem um monte de gente, ó, levantando dos sepulcros aqui. Avança aí para mim. Último texto, né? 2 Timóteo 1:10. Vamos finalizar. Vejo que mesmo sem a participação de vocês, a aula ficou longa. Imagina se tivesse umas 10 participações. Foi difícil de entender? Gerou muita dúvida? Falei, o tipo da aula de hoje não gerava dúvidas. Pois é. Que bom que traz temor. É para nossa segurança. Não vá para casa pensando em pecar, não, irmão. É um alerta. Eu aprendi uma frase que eu decalco para mim. Pecado na vida do crente tem que ser acidente. Só pode ser acidente. Vai acontecer, acidentes acontecem. Mas não é premeditado. Não é premeditado. É muito diferente quando você resolve pecar absolutamente consciente. Uma coisa é você não premeditar e acontecer. Você se arrepende porque você não queria fazer. Outra coisa é você, nas barbas de Deus, no episódio de Deus, é o microfone extra. Você diz assim, vou fazer assim mesmo. Se você faz com esse desprezo a Deus, você está acumulando ira para o dia da ira. Vai se dar mal. Tem colheita. De Deus ninguém pode escarnecer ou zombar. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. A lei é essa. Não é a lei de Moisés, não. É a lei que rege o universo. Todo pecado tem pagamento. Todo pecado tem pagamento. Todo pecado tem pagamento. Pode vir na forma de doença. Pode vir na forma de desemprego. Pode vir na forma de tribulação na família. Por que eu estou passando por isso? Examina bem. Examina bem. Se tem alguma raiz para o que você está vivendo hoje. Às vezes é lá atrás, décadas atrás, alguma coisa que você fez. Tem sempre uma recompensa, irmãos. Davi pecou com Betseba e administrou até o final da vida tragédia na família. Porque o que ele fez reverberou para frente. Não tem jeito. Você comete um ato falho, vai vir recompensa. Você pode se arrepender, mas a recompensa vem. Tem como impedir, num caso fortuito, que uma menina engravide? Eu me arrependi, mas e daí? A criança vem, já está feita. Porque ela se arrependeu, vai deixar de vir a criança? Não adianta, querido. Todo ato tem recompensa. Amém? Mas somos justificados em Cristo Jesus dos pecados
que cometemos e nos arrependemos, e abandonamos e confessamos, aí o Senhor nos vem com a sua graça e nos perdoa o pecado, e nos perdoa o pecado, e nos perdoa o pecado, e vai nos perdoando. Mas o perdão não é automático. O perdão tem que ser buscado com quebrantamento, com confissão do pecado. A confissão é um ato de humilhação. E quantas vezes pecamos e não queremos admitir que pecamos? Deixa para lá. Não deixa para lá, não. Tem que chegar diante de Deus com toda a cara de sem vergonha que nós temos e dizer para Deus: Senhor, de novo, errei de novo, por favor, me perdoa. Isso é humilhação. Não adianta você fingir que não fez. Fez. Então peça humildemente a Deus que te perdoe. O Senhor vai nos cobrir com a sua graça, nós vamos ser perdoados. 2 Timóteo 1,10. Está pequenininho ali. Você pode ler na sua folhinha comigo, vamos lá? E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Amém? Completando o raciocínio da mensagem de domingo. Deixa aí que tem mais um slide, tá? Volta aí para mim, mais aqui, o último slide lá. Avança. E deixa aí. A vida nos tocou. A vida nos escolheu. Abracemos a vida. Amém? A vida é um homem. A vida é um Deus feito homem, Jesus. Relacionamento com Jesus, vida. Se afastar de Jesus, morte. Prefiro a vida e a imortalidade. O que você prefere? O que você prefere? A vida tem um nome, Jesus. É uma pessoa. Eu gosto muito da vida porque ele é maravilhoso. A vida é ele. Amém? Se agarra nele que você tem vida. Muito bem, filhos de Deus, terminamos. Encerra a transmissão para mim, por favor.